11 de agosto, dia do advogado. Hoje de manhã eu fui lembrado por uma colega, querida colega, quando eu recebi aqui no WhatsApp, parabéns pelo dia. Aí, pá, caiu a ficha, né? E, evidente, retribuí o cumprimento também entre advogados, né? Isso, para mim, sempre foi uma honraria, né? Poder ser advogado. Porque o advogado, ele é diferente do bacharel em direito. É diferente. Não porque faz o exame de ordem, não é porque tem a carteirinha, não. O advogado é um tipo de pessoa que, segundo o grande Carnelutti, quando escreveu As Misérias do Processo Penal, colocou o advogado lá no último degrau da escada, sentado ao lado do seu cliente. E ele vai fazer uma ironia dizendo que lá no primeiro degrau da escada está o juiz, aquele que julga, aquele que às vezes não busca, como diz nas palavras de Carnelutti, aquela chaminha de alguma coisa que ainda vale a pena naquele acusado, no réu. O advogado é aquele que chama a causa para si, advocare. É aquele que traz a voz, que vocês estão vendo a minha, tá rouca, né? Por conta dessas variações de temperatura horríveis, estou aqui com a voz horrorosa de novo. Mas no dia do advogado nós precisamos relembrar. Há 2 dias atrás, dia 9, eu completei 35 anos de advocacia. Na verdade, mais, porque eu comecei a exercê-la ainda como estagiário. Então, tipo aí, 38 anos de advocacia. E o advogado, mesmo perdendo a voz, ele não perde a estabilidade do estômago, porque nós somos obrigados a enfrentar situações que só um bom estômago consegue estruturar, consegue permitir que a gente ande, um bom fígado que possa processar todas as impurezas com as quais nos deparamos numa caminhada que é árdua. E ela é árdua porque às vezes nos confundem com o cliente. Às vezes é bom ser confundido com os clientes, porque nós temos clientes que são muito bons. Dizia o velho Lia Pires, né? Eu sou um homem de sorte, dizia o velho. A mim só acorrem os bons. E mais ou menos a minha trajetória na advocacia vai por aí. Junto com a advocacia, eu trilhei um caminho pela universidade, pelo estudo, aquelas noites em claro, né, construindo as teses, tentando aprender com os outros. Tem gente que não aprende nada e também não esquece nada, diria Talleyrand. Tem gente que não aprende nada e também não esquece nada. A gente viu, tem, como em todo lugar no planeta, em toda a comunidade, em toda a estrutura, tem gente que nasceu desprovida de caráter, de espinha dorsal. Normalmente essas pessoas, a criminologia vai estudar e colocar no mundo dos falsários, né? O falsário, ele é um cara simpático. O falsário, ele tem a cara bem organizada, a fala muito mansa,
muito estruturada, mas é uma casca de ovo. O falsário, ele se apresenta todos os dias e nós, que temos a caminhada do foro, como a gente diz, né? Os antigos diziam, nós que batemos coxas nos corredores dos fóruns, dos tribunais, nós aprendemos certas coisas, tipo conhecer o rengo sentado e o cego dormindo. Pois aqui fica os meus cumprimentos aos meus colegas advogados, que sabem do que eu estou falando. Hoje, eu estou numa posição que eu não tenho mais aquele lado de lá e lado de cá, porque eu tenho que julgar, eu preciso tomar decisões. E passei a vida inteira dizendo que julgar e acusar é a maior barbada do universo. A vida está me mostrando que julgar não é tão barbada assim. Ainda mais quando nós integramos um colegiado, onde a tua posição é só mais uma, onde tu te dá conta que tu não é dono do processo, que tu não julga pela convicção, tu tem que aplicar a ordem jurídica, tu tem que aplicar a lei, tu tem que conhecer o fato. É difícil isso, gente. Eu estou aprendendo a fazer isso. Todos os dias eu aprendo a fazer isso. Tem gente que acha que já aprendeu tudo na vida. Ainda bem que eu ainda tenho muita vida para aprender muita coisa. E também, exatamente por isso, no mundo de nós, advogados, os que sobrevivem é os que estão dispostos a aprender todos os dias. Nos meus livros, eu acho que é o 3º ou 4º livro, eu abro a apresentação com a seguinte frase: se a vida ensina, eu sou aprendiz. Eu tenho convicção disso, gente. Eu sou assim, eu penso assim, eu me conduzo assim. E às vezes eu olho certos imbecis, que nem medalhinha tem, né? Porque eu tenho um monte de medalhinha na minha formação acadêmica, mas eu não ostento isso. Mas tem gente que nem medalhinha tem e que, a partir de um cargo esporádico e eventual que ostenta, enche a boca para dizer que já sabe tudo. A esses a história oferece aquele sambinha. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Esses aí nem no rodapé da história ficam. Pois no dia do advogado é importante que nós tenhamos presente que os tensionamentos que as partes produzem no processo, de lado a lado, a parcialidade, a contenda de interesses honesta, leal, é a que permite àquele que julga uma decisão adequada, correta. E eu não digo justa, porque justiça é algo rigorosamente posto no mundo da subjetividade. Portanto, meus amigos, meus queridos colegas, nós temos um embate gigantesco, nada mais importante para a democracia do que o mundo dos advogados. A nossa ordem dos advogados do Brasil, tão relevante, presidida uma vez por Raimundo Faoro, por tantos outros, Batóquio, que honraram a nossa categoria, a nossa profissão, que é uma profissão que vive nas contendas do poder. É ali que o advogado está, de um lado ou de outro. Então, que as nossas comemorações tenham sempre presente: nós somos uma carreira de Estado relevante para a democracia e para a vida das pessoas. E como diria o grande Mário Quintana,
A esses que estão aí, mudo, atravancando o nosso caminho, eles passarão. Nós, passarinho, acreditem nisso. Feliz dia do advogado.